Vamos lá então, pessoal, para terminar essa semana, terminar o tema 2, vamos ver os dois últimos grupos de plantas, os dois últimos grupos de vegetais. Então, primeiro, começando pelas gimnospermas. As gimnospermas são plantas que já conseguem, né, atingir assim tamanhos bem grandes. Aliás, uma das plantas maiores que existem, né, na superfície terrestre, que é a sequoia. A sequoia é típica da América do Norte, tá? É encontrada muito nos Estados Unidos, no Canadá. A sequoia é um exemplo de gimnosperma, tá? É uma árvore que pode chegar aí a 100 metros de altura, tá bom? Aqui no Brasil, a gente tem algumas gimnospermas que são típicas aqui do Brasil. Por que nós não temos muitas gimnospermas aqui no território brasileiro? Porque as gimnospermas, elas são plantas que se adaptam muito bem em climas frio e temperado, tá? Então, elas são típicas, né, dessas regiões de florestas temperadas. Por exemplo, isso vocês devem ter aprendido ou tá aprendendo, né, na matéria de geografia. Florestas temperadas são típicas de regiões de clima mais frio, mais agradável, mais frio, tá? Como, por exemplo, floresta temperada muito comum na América do Norte, tá? Como as florestas americanas e as florestas canadenses. Então, é muito comum nesses dois países, né, Estados Unidos e Canadá, muito comum vários e vários tipos de gimnospermas, espécies diferentes de gimnospermas, tá bom? Um dos tipos principais, assim, de gimnospermas que a gente mais conhecido, né, da gente, são os pinheiros. Os pinheiros têm várias espécies diferentes de pinheiro, tá? Aqui no Brasil nós temos dois tipos de pinheiro que são nativos, né? São nativos aqui do nosso país. É o pinheiro bravo, que não tem foto aqui, e a araucária. Essa sim tem a foto aqui. E é uma árvore, a araucária é um tipo de pinheiro que é muito, muito comum na região sul. Quem já teve possibilidade de viajar para o sul do Brasil, especialmente nos estados do Paraná, Santa Catarina, é muito comum, tá? Essa árvore aqui. Rio Grande do Sul também, tá bom? A araucária é conhecida também popularmente como pinheiro do Paraná, tá? Em algumas áreas aqui do estado de São Paulo, por exemplo, nas regiões da Serra da Mantiqueira, onde estão, por exemplo, cidades como Campos do Jordão. Quem já teve possibilidade, né, de conhecer essas cidades, Campos do Jordão, por exemplo, ou a região da Serra da Mantiqueira, é comum avistar esse tipo de pinheiro aqui, tá? Que é o pinheiro do Paraná, araucária. Só nessas regiões que a gente encontra, que são regiões mais altas, né, e de clima mais frio, que a gente encontra esse tipo de planta, das gimnospermas, certo? As gimnospermas, o pinheiro do Paraná, por exemplo, ele pode atingir aí, alturas bem consideradas, tá? Até 30 metros aí de altura, tá bom? Outros pinheiros podem ser até maiores, mas aqui no Brasil a gente tem realmente mais a araucária, é o pinheiro do Paraná, que chega aí até 30 metros de altura. Então são árvores, as gimnospermas são árvores que podem atingir aí tamanhos bem grandes, ou seja, são árvores que, por terem um tamanho considerado, né, bem grandinho, vamos dizer assim, as gimnospermas, elas apresentam o tecido condutor, né, são plantas vasculares que têm tecido condutor, são plantas que apresentam uma raiz muito bem estruturada, não dá pra gente ver que não tem nenhum esquema mostrando, mas as gimnospermas apresentam raízes, tá, bem estruturadas, bem fixas na terra, no solo, para ajudar no apoio à planta. São plantas que apresentam também um caule já bem estruturado, olha, o caule também já é bem formado, tá, que ajuda também aí no sustento do corpo da planta. E também são árvores, são vegetais que também apresentam já folhas verdadeiras, né? Então, são vários tipos de folhas diferentes que as gimnospermas apresentam.
Mas a gimnosperma já tem uma novidade em relação ao grupo anterior, ao grupo das pteridófitas, que é a presença da semente. Então, esse é o primeiro grupo, o grupo das gimnospermas é o primeiro grupo que apresenta, primeiro grupo de plantas, né, que apresenta aí a formação de semente, certo? Então, essas árvores, os pinheiros, né, ou outros tipos, né, de gimnospermas que existem, né, que a gente conhece, eles apresentam aí a formação, essas árvores apresentam a formação de sementes, tá? Então, conforme essas árvores chegam na época da reprodução, produzem então as sementes, só que são sementes que a gente chama de sementes nuas. Por que sementes nuas? Porque são sementes que ficam expostas, elas não ficam dentro do fruto, como nós estamos acostumados com as angiospermas que a gente vai ver aqui. Então, as sementes dos pinheiros, que são os pinhões, né? Para quem já viu aí algum pinheiro, os pinhões são as sementes dos pinheiros, tá? Os pinhões muita gente confunde, às vezes até a pinha que é a estrutura a partir do qual a gente retira os pinhões, muita gente pensa que a pinha é um fruto e não é. É a própria semente, é a estrutura da semente, tá bom? Então, os pinhões não são frutos, são as próprias sementes das gimnospermas, certo? Então, é a partir daquela estrutura que as gimnospermas se reproduzem, certo? Agora, o último grupo é o grupo das angiospermas. Esse grupo aqui é aquele que eu já disse para vocês, que é um grupo que conseguiu conquistar um ambiente bem maior no nosso planeta, tá? Até porque teve o surgimento, nesse grupo aqui das angiospermas, teve o surgimento de uma estrutura muito importante para a planta, que é o fruto. O fruto, às vezes a gente pode pensar assim, apenas no nosso bem, né? Que o fruto é importante, o fruto é importante. Às vezes eu pergunto para os meus alunos, qual que é a importância do fruto, né? Mas eu não estou perguntando a importância do fruto para nós. Para nós é importante, porque, lógico, é bom para a gente comer, né? A maioria, né? Gostoso, tal, saudável. Mas o fruto é importante para a planta também, porque o fruto ele serve como uma proteção para a semente, tá? A semente que nada mais é do que o futuro da planta, tá? Então, tendo o fruto protegendo a semente, isso é muito importante. E isso foi muito importante para dar o processo de evolução dessas plantas, para elas conseguirem evoluir e conseguir conquistar praticamente todos os ambientes terrestres. Como diz aqui no texto, lá no comecinho, que depois vocês vão ler, as angiospermas elas podem ser encontradas em praticamente todos os tipos de habitats, todos os tipos de ambiente, desde ambiente até aquático até ambiente desértico, certo? Nós temos aqui nas fotos, olha, dois exemplos de angiospermas, uma água-pé, que é uma planta aquática do grupo das angiospermas. Por que a água-pé é uma angiosperma? Porque produz o fruto, tá? Ela produz o fruto, frutinho que não é pra gente comer, mas é o frutinho que protege a semente dessa planta, tá? E nós temos também outros grupos de angiospermas que são muito importantes também e que variam um pouco das angiospermas mais conhecidas da gente, que são as árvores frutíferas, que a gente está acostumado, como já citei para vocês alguns exemplos, né? Mangueira, goiabeira, laranjeira. Essas árvores, elas são conhecidas como o grupo das frutíferas, tá? Mas a gente tem outras angiospermas, a gente tem também as angiospermas que são herbáceas, por exemplo, grama, capim, tá? As ervas pertencem a esse grupo aqui das herbáceas, são angiospermas, produzem semente e produzem fruto também, tá bom? É um frutinho pequenininho, mas produz. Tem as arbustivas, os arbustos, por exemplo, as angiospermas arbóreas, que são aquelas árvores que produzem flores muito bonitas, né? O ipê, por exemplo, tá? Os vários tipos de ipê que a gente tem, os vários tipos de ipê, ipê amarelo, roxo, branco,
Os vários tipos de IP que a gente encontra são também angiospermas. Angiospermas desse grupinho aqui, do grupo das angiospermas arbóreas, tá? As palmeiras também pertencem a esse grupo das angiospermas arbóreas, que produzem uma floração muito bonita, mas elas também produzem o fruto, com a sementinha dentro, tá bom? Então, quando eu falo assim que as principais representantes das angiospermas são as árvores frutíferas, às vezes vocês podem pensar que somente as plantas que têm, que possuem, que produzem, né, o fruto que nós comemos ou que serve, né, para a gente se alimentar ou para outro animal se alimentar, que pertencem às angiospermas. Não, tá? Muitas e muitas angiospermas produzem fruto com a semente, mas que não serve simplesmente para nossa alimentação, tá? Que não serve para a gente comer, que a gente não se alimenta, que a gente não usa no nosso cardápio, tá bom? Bom, as angiospermas, então, a gente diz, né, a gente considera as angiospermas como plantas completas. São as plantas que apresentam as 6 estruturas vegetais principais: a folha, a raiz, o caule, a flor, o fruto e a semente. São esses 6 órgãos vegetais, os nossos próximos assuntos, nos nossos próximos temas do livro, tá? A raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente. Esses são os 6 órgãos principais, os 6 órgãos, né, vegetais, 6 órgãos principais, não, 6 órgãos vegetais que uma planta angiosperma, considerada completa, né, dos 4 grupos de vegetais, esse grupo aqui, as angiospermas, é o grupo que apresenta os 6 órgãos vegetais. Por isso ela é considerada, esse grupo é considerado como o grupo das plantas completas, tá bom? Que apresenta os 6 órgãos vegetais: a raiz, o caule, a flor, o fruto e a semente, tá bom? Próximos temas, então, nas próximas semanas a gente vai começar a falar sobre essas estruturas aqui, olha, os órgãos vegetais: a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente, certo? Um beijo para todos, até a próxima semana.